Hello, tudo bem, querida? A paz do Senhor. Vamos continuar nosso estudo, né? Até peço desculpa porque eu demorei um pouquinho para postar os novos estudos, né? Mas vamos continuar para encerrar o nosso período de estudo sobre o fruto do Espírito. Hoje nós vamos falar de uma característica que é a bondade, né? No último estudo eu falei sobre a bondade ser um pouco diferente da benignidade, apesar da palavra ser parecida, mas se a gente for olhar bem a palavra em sua raiz etimológica, no caso aqui no grego, elas são bem diferentes, até na escrita e também no sentido. Essa palavra bondade, no grego, é agatosune, ou agatosine. Essa palavra, ela quer dizer algo inteiramente bom, com muita bondade, ou seja, de um bom caráter. E uma curiosidade sobre essa palavra é que ela é estritamente bíblica. Não existe essa palavra com essa mesma raiz em nenhum outro texto, nem textos clássicos, nem textos eruditos, nenhum outro texto que não seja bíblico, essa palavra é empregada. Então, quando nós lemos essa palavra bondade nesse texto, ela é estritamente para esse texto. Por quê? Essa palavra, ela vem de quem é bom. Quem é totalmente bom? Quem é totalmente bom? O Senhor. O Senhor é totalmente bom. Nele não há nenhuma variação de bondade, né? E quando nós estamos olhando lá para o texto do jovem rico, o Senhor até faz uma chamada ali para ele, né? Ele dá um entendimento mais específico sobre essa palavra, porque o jovem rico vem até o Senhor e diz assim, bom mestre. E o Senhor fala assim, por que me chamas bom? Por quê? Ali, o jovem rico, ele quer dizer que ele fazia tudo certo. Ele fala que ele era um bom aplicador da lei, né? Então, ele conhecia toda a lei, ele sabia exatamente o que a lei dizia, ele cresceu ouvindo a lei, e quando ele chega ao Senhor para se tornar um discípulo de Cristo, de Jesus, eu acho que ele pensa que isso nada seria um problema. Mas quando Jesus começa a vasculhar o coração dele, ele mesmo percebe que ele amava muito mais as riquezas que ele tinha do que qualquer outra coisa, que ele não poderia ser discípulo de Jesus, porque ele amava suas riquezas e ele não poderia abrir mão delas para simplesmente estar com Jesus, né? E quando essa palavra ali, ele usa essa palavra bom mestre, ele quer dizer, eu sou tão bom quanto o Senhor, então eu posso ser teu servo, eu posso ser teu discípulo. E na verdade ele fala assim, bom é só o Senhor, bom é só Deus, é o único que faz uma bondade 100% boa. Então, lógico, ele também, Jesus, né? Mas o que ele quer dizer ali, que ele estava para ser revelado diante do jovem rico. E essa bondade que o jovem rico conhecia era uma bondade muito rasa diante da bondade de Deus, que é justamente essa palavra. É um adjetivo, né? Essa palavra, a raiz etimológica dela é um adjetivo, ou seja, uma qualidade de quem é bom, 100% bom. Então, o nosso caráter, mulheres, assim, precisa ser diante do Senhor bom como ele. A gente buscar essa bondade pura, essa bondade 100% característica que só quem tem é Jesus. Então, quando nós estamos estudando o fruto do Espírito, nós entendemos que todas as características só quem tem é Jesus. Todas elas, né? E quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que o Espírito Santo vem, então, morar em nosso coração e nos fazer viver conforme o seu entendimento, conforme a tua palavra, conforme ele é, conforme a sua essência, então nós buscamos o Espírito Santo e essa virtude do Espírito começa a frutificar em nós. Então, quando o jovem rico fala isso para Jesus, Jesus quer dizer exatamente a palavra que ele está usando, que o Paulo usou ali em Atos 5:22. Uma bondade extrema, uma bondade que só quem tem é Jesus, uma bondade que ninguém mais possui além dele. Então, essa bondade, como eu falei, é diferente de fazer bem, né? Que é a benignidade que nós estudamos no estudo anterior, ou a amabilidade, mas essa bondade vinda do Espírito é só do Espírito, é só do Senhor, é só essa bondade que é uma característica de um bom caráter, é o caráter de Cristo, claramente dito, né? O caráter de Cristo desenvolvido em nós, uma bondade que não procura segundo as intenções, uma bondade que não é resultado de algo que você obteve por alguém. Eu vou ser boa com o fulano porque o fulano foi bom comigo. Eu vou reagir com bondade porque houve uma ação para que a minha reação fosse bondade. Mas muito pelo contrário, é a ação da bondade, é a ação de ser bom, inteiramente bom, independente da maldade, independente da falsidade, independente do seja o que for. Quando nós reagimos com bondade, é mais comum. Mas quando nós agimos com bondade, essa bondade ela vem do Espírito Santo. Essa bondade é algo que nós cultivamos no Espírito Santo. Então não é algo que nós vamos ter segundo a ação de alguém.
É muito mais fácil ser bom com alguém quando alguém é bom com você, certo? Mas quando você é boa com alguém, quando você age em bondade com alguém, independente dessa pessoa merecer ou não. Essa bondade, ela não vem mediante a meritocracia. Ela vem mediante um caráter de Cristo, mediante uma ação do Espírito. Mediante a ação do Espírito que já está transformando o seu coração, que já transformou o teu coração a ponto de você não só reagir em bondade, mas agir na bondade. Então esse agathosune, essa palavra que ela é extremamente bíblica, ela começa a fazer parte da nossa vida de uma forma mais específica, que ela não é só uma reação, mas ela começa a ser uma ação. E só quem tem isso é Deus. Então, diferente da benignidade, que é fazer o bem, a bondade é um caráter bom, é um caráter que celebra a bondade, que celebra o Espírito Santo. Então, quando nós buscamos a ação do Espírito em nossas vidas, gente, só um pause. Graças a Deus, estou na casa da minha mãe, meus sobrinhos, meu filho está aqui, então eles estão muito felizes. Então, por isso tem esse barulhinho no fundo e eu não vou atrapalhar a felicidade deles. Então, essa é uma alegria, esse sonzinho de fundo. Não sei se você tá com seus filhos de férias, né? E eu penso que isso é um presente para nós. Muitas vezes a gente ouve muito falando: nossa, os filhos estão de férias, pelo amor de Deus, vai ser um caos. Não, gente, não corra para esse lado. Acredito que isso é uma bênção, acredito que isso é maravilhoso, ter os filhos de férias, ouvir a voz deles. Claro, gente, a gente vai ter que lançar mais paciência. Aí agora, tudo que você aprendeu no Espírito Santo aqui, na ação do Espírito, é a hora de você colocar em prática a paciência, o amor, a bondade, a benignidade, né? Porque o período de férias, ele muitas vezes tende a trazer uma dureza no coração das mães, que, poxa, essas crianças estão em casa, e na verdade não pode ser isso. A gente precisa olhar com esses olhos de paciência, com esses olhos de amor para os nossos filhos, não que eles venham atrapalhar. Claro que quando eles estão na escola, a rotina é diferente, se você trabalha fora, arrumar alguém para ficar com os filhos, tem toda essa questão, né? Mas se você tem a oportunidade de ouvi-los cantando, ouvi-los brincando, agradeça, né? Eu tô aqui na casa da minha mãe e, para quem não sabe, eu moro a 530 quilômetros de distância da minha mãe, e estar aqui, eu sei que ela sente muita saudade da gente de férias, né? E eu sei que um dia eu vou sentir também, então é uma bênção. Mas voltando para esse termo da bondade, é algo que nós vamos buscar no Senhor, essa bondade sem a justiça própria, sem a reação da bondade, sem eu reagir com bondade, mas eu agir com a bondade. Então a bondade, ela é um adjetivo do Senhor, que só o Senhor tem, e só é bíblico. Não tem como você ouvir um texto, um soneto, seja do Vinícius de Moraes, ou do Camões, ou de qualquer filósofo que você ouvir, e você ouvir a bondade dessa forma que a Bíblia diz. Né? A bondade, a forma da bondade que a Bíblia diz é muito diferente de qualquer outro texto que você vai ouvir. Então que nesse dia, nesse estudo, você busque a bondade sem seus interesses. Você busque a bondade não só apenas como reação. Você busque ser boa conforme Jesus é. Mesmo que você seja, muitas vezes, alguém haja com falsidade com você, ou que haja achando que você é bobo porque você é bom, que você é boba porque você é bom. Isso são armadilhas do diabo, para que nós não venhamos agir conforme o Espírito, né? Mas agir conforme a carne. Então que nesse estudo a gente busque a bondade acima do recurso do resultado, mas sim da ação do Espírito. Deus abençoe, que você seja boa hoje, assim como Jesus é. Até mais.